Fala galera do Explica aí, Thiago Ottoni aqui com vocês, física, para a gente fazer dois exemplos legais daquela videoaula que você assistiu agora, falando sobre ordem de grandeza, notação científica, como é que isso vem cobrando em questões, como é que aparece algo falando sobre ordem de grandeza. Eu coloquei dois exemplos aqui no quadro para a gente dar uma olhada como é que isso pode ser cobrado. Lembre que em algumas situações nós vamos ter que fazer estimativas para a ordem de grandeza de um valor, ok? No esquema, no primeiro, ele cita: uma pessoa anda com passos que medem 40 centímetros. Sabendo que a distância entre duas cidades, X e Y, é 10 milhões de centímetros, qual a ordem de grandeza do número de passos que uma pessoa daria para ir de X a Y? Então o problema é bem simples. Ele diz que uma pessoa, quando anda, distância entre passos é de 40 centímetros. Mas para ir da cidade X até a cidade Y, é necessário passar por 10 milhões de centímetros. E aí ele quer saber, esses 10 milhões de centímetros serão preenchidos com quantos passos? Ele procura a ordem de grandeza dessa quantidade de passos. Primeiro passo, então, nosso aqui, qual seria? Pegar esses 10 milhões e verificar, dentre esses 10 milhões, quantos passos de 40 centímetros são necessários. E aí é fácil. Uma regrinha de 3 resolve isso. Nós podemos usar que um passo possui 40 centímetros. E agora, quantos passos eu vou precisar para cobrir uma distância de 10 milhões? 10 milhões seria algo escrito assim. Mas olha, horrível a escrita de um número usando o total de zeros dele, a escrita normal. O que é que você pode fazer para facilitar a sua vida? Colocar esse número em notação científica. 10 milhões nós vamos colocar em notação científica só depois de fazer as contas. No extremos e meios, quantos passos nós vamos precisar? Eu vou mudar a incógnita para não confundir com o X da cidade. Eu vou mudar a incógnita para uma incógnita qualquer, ok? Vamos chamar de P de passos, beleza? No esquema, extremos e meios vamos ficar com 40P, exatamente igual a 10 milhões vezes 1, que são, novamente, os 10 milhões, ok? Só que aí vale aquela regra, 0 de um lado, 0 do outro, a gente simplifica, divide por 10 os dois membros, ficamos com P, quantidade de passos, igual agora a 1 milhão, divididos por 4. E o nosso restinho de conta? A quantidade de passos seria 1 milhão dividido por 4, são 250 mil passos. Só que esse valor, eu preciso estimar a ordem de grandeza dele. Para fazer essa estimativa da ordem de grandeza, qual é a primeira coisa a ser feita agora? É pegar aquele número que está escrito da forma normal e colocar ele em notação científica, para você ter a potência de 10 para representar a ordem de grandeza. Esse número em notação científica acaba sendo 2,5, 1, 2, 3, 4, 5 casinhas nós andamos, vezes 10 a 5. Está em notação científica, só que agora, para fazer a ordem de grandeza, a gente tem que comparar a mantiça com 3,16. E comparando essa mantiça, que é 2,5 com 3,16, nós podemos observar que a mantiça 2,5 é menor do que 3,16. E toda vez que a mantiça for menor que o 3,16, a ordem de grandeza vai ser o número, no caso do expoente, mantido. Ou seja, 10 elevado a 5 é a ordem de grandeza da quantidade de passos que essa pessoa teve que dar para poder cobrir a distância de 10 milhões de centímetros entre os pontos X e Y, entre a cidade X e Y, ok? Num segundo problema, ele já pede algo diferente. Qual a ordem de grandeza do número de palitos de picolé usados para ligar a Terra ao Sol, sabendo que a distância entre ambos é de 150 milhões de quilômetros? Bom, a primeira coisa é, qual o tamanho de um palito de picolé? Aí entra agora a sua noção de unidade. Um palito de picolé tem, em média, não tem um valor exato, mas a gente pode fazer uma estimativa de 15 centímetros. Então, vamos colocar alguns detalhes.
Um palito de picolé equivalem a 15 centímetros. 15 centímetros, no caso, tamanho de um palito. Esse 15 centímetros nós podemos passar para metros, de maneira direta, o que seriam 0,15 metros. Ah, tá com dúvida como é que faz? Dê uma olhada naquele probleminha que a gente tem, naquela videoaula, sobre transformação de unidade que ela vai facilitar você, ok? Então, um palito de picolé equivale a 15 centímetros aproximados ou 0,15 metros. Agora nós vamos pegar a distância entre Terra e Sol. A distância entre a Terra e o Sol, dito pelo problema, 150 milhões. Vamos escrever em notação científica. 150 milhões são 150 vezes 10 elevado a 6. Só que isso está em quilômetros. Nós podemos fazer a conta em quilômetros e metros simultâneo? Não. Nós vamos transformar o que está em quilômetro também em metros. Para transformar o que está em quilômetro em metro, eu acrescento 3 zerinhos. Isso vai ficar 150 vezes 10, o que estava 6, acabou de passar para 9. Isso está em metros. E aqui também está em metros. Mas para facilitar a nossa vida, vamos fazer o seguinte. Esse valorzinho 0,15 metros, eu vou passar também para notação científica. Ele vai ficar 1,5 vezes 10 a menos 1 metro. Agora, eu posso verificar a quantidade de palitos de picolé que vão cobrir toda essa distância, conhecendo a distância coberta por apenas um palito. De novo, uma regra de 3 simples. Um palitinho de picolé tem 1,5 vezes 10 a menos 1 metros. Então, de quantos palitos eu vou precisar para cobrir a distância de 150 vezes 10 a 9 metros? É essa a minha busca. A quantidade de palitos que eu vou usar. Extremos e meios mais uma vez. Vamos ficar com 1,5 vezes 10 a menos 1 multiplicando x. E 1 vezes 150 vezes 10 elevado a 9. Esse valor passa na divisão. O nosso x acaba sendo 150 vezes 10 elevado a 9, dividido por 1,5 vezes 10 elevado a menos 1. A conta é fácil. 150 dividido por 1,5 dá 100. E aqui, ó, a jogada com os expoentes. Na divisão de números de notação científica, nós dividimos as mantiças e subtraímos o expoente. Primeiro expoente 9, subtraído de menos 1. Menos com menos dá mais, o que faz a nossa mantiça final ser igual a 10. Mas eu ainda não consigo avaliar, porque ele quer a ordem de grandeza. Para avaliar a ordem de grandeza, nós precisamos escrever o número em notação científica, e essa mantiça não está em notação. Eu vou, então, fazer 1 vezes 10. Eu andei mais 2 vezes. Como eu venho da direita, acrescento 2. Vezes 10 a 12. Agora eu sou capaz de avaliar a OG dele, a ordem de grandeza. A nossa mantiça é 1. Como a nossa mantiça é menor do que 3,16, a ordem de grandeza mantém quem? O expoente 12. A ordem de grandeza do número de palitos necessário para levar você da Terra ao Sol, cobrindo toda essa distância, é de 10 a 12 palitinhos, ok? Na próxima, a gente faz mais um exemplo, ou quem sabe um novo conteúdo. Expliquei, tá com vocês, ok, galera? Valeu!